com material, com, com material, com os resumos. Nossa, fantástico. Eu estava lendo agora com o Silvio essa cartilha do Ministério das Cidades. Ela é muito boa para a gente fazer um checklist da nossa proposta, né? Para ver o que está precisando, o que a gente ainda falta regulamentar. E o Ricardo também, Ricardo, Cecília. Cecília está bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mariana. Tudo bem, sim? Ah, que bom. Cecília fez uma cirurgia semana passada. Oh. Justo no dia da nossa reunião. Foi, exatamente. Eu já estou melhor. Mas eu achei mais um pouquinho também, Mariana. Oi? Achei boa também. Achei a cartilha boa para nos ajudar. Foi um bom achado. Isso. É um bom roteiro para a gente fazer um checklist, para a gente pensar no que a gente vai abordar. E justo a gente faz, como eu estava pensando, a gente faz um copião e vê o que é decreto, o que é lei, porque ali tem detalhamento que a gente sabe que é de decreto, né? Que não é detalhamento de lei. Coisas assim que podem mudar e tal, mas é importantíssimo a gente chegar até a implementação, né, dos projetos. Valverde, você ainda está no CAL? Estou sim, Mariana. Estou como suplente, mas estou lá. Estou na comissão de política urbana e na de setor público. Ah, tá. Não, é que eu queria te perguntar uma coisa que a Manuela perguntou, que é mais de coisa administrativa do CAL, porque como ela está fora fazendo o curso, né, em Barcelona, ela queria, e está de licença da prefeitura, licença sem vencimento, e aí ela queria ver como é que pode suspender a anuidade por não estar em exercício. Tá, eu acho que tem essa possibilidade, sim. Manda meu contato para ela, se ela tiver perdido, que eu direciono ela para o setor administrativo, tá e eles certo. são super solícitos. Ah, tá ótimo, era isso que eu queria saber. Eu falei, se o Valverde não souber, ele sabe quem sabe. Eu falei para uma... A gente espera mais 1 minutinho, 2 minutinhos para dar início à reunião. Pode ser. Quem faltam? Marcos, a Regina, Marco Antônio, Regina, da Mata. Mas já temos, olha, SMPU, a SM10, né, Cecília, o A7 Rio com o Ricardo, você, né, com a Câmara. Sim. Presencial. Gente, olha, antes da gente dar início assim aos trabalhos, eu acho que vale a pena fazer alguns relatos. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que eu devo me ausentar às 11 da reunião para participar de uma outra reunião presencial que vai ter aqui na secretaria, que o secretário me convocou. E aí o Silvio segue tocando a reunião, ou o Silvio, o Valverde, eles levam, né, vão tocando os assuntos que a gente está desenvolvendo aqui. Outra questão é que numa reunião passada, eu tinha ficado de ver com a ouvidoria se tinha se eles tinham registros de impactos para subsidiar as nossas análises, assim, da gente já saber de antemão de atividades e locais que as pessoas costumam reclamar, como um termômetro para nos alertar, né, desses impactos. E a gente pensou até
verificar assim, que se futuramente eles podem participar até de ter um canal mais direto sobre o WaveRive na página da ouvidoria. Então, seriam esses dois momentos, no momento da construção da proposta, para a gente verificar o que a gente pode colocar no decreto ou na lei, que a gente já sabe que causa impacto, que a gente talvez possa não ter se alertado, e outros depois, né, na fase seguinte. E aí nós fizemos, na semana passada, eu e o Silvio fizemos uma reunião com o Anderson e o Samir, que são nossos colegas, né, que estão trabalhando, estão à frente da ouvidoria agora, e ouvidoria 1746, que são os primeiros canais da população, né, é o canal principal de contato da população com a prefeitura. E foi muito interessante, eles ficaram muito animados de participar, não só assim, pela formação deles, porque eles já integraram a equipe de macroplanejamento, a origem deles é a Secretaria de Urbanismo, né? E eles já trabalharam no Plano Diretor de 2011, agora tiveram foi um entendimento muito imediato da participação da ouvidoria. E eles falaram que eles têm Deixa eu ver se eu vejo minhas anotações, para ver, com relação ao WaveRive. Espera aí, deixa eu ver se eu pego aqui minhas anotações para falar. Eles tinham 27 mil, vamos dizer assim, como é que eles chamam? 27 mil contatos, assim, não é contatos, é como se fosse pedidos, chamados, relativos a impacto, mas o impacto, eles têm um nome, né? Como é que eles chamam esse contato, assim, vamos dizer, essa demanda por serviço da prefeitura tem um nome, um registro, acho que é isso, 27 mil registros relativos a impacto no meio urbano, que tem, assim, impacto na qualidade de vida, é assim que eles chamam, é um registro dessa natureza. E foi bem interessante. E aí a gente ficou de mandar para eles uma relação de atividades que a gente de cara já sabia que poderiam causar impacto, tipo restaurante, tipo bar, escola, shopping center. Aí o Silvio pegou a listagem do 105, do PLC 105, e nós mandamos para eles, incluindo indústrias. E as atividades do PLC 105, elas são interessantes porque elas pegam coisas assim que a gente acha que não é questão assim do WaveRive, que são atividades, eventos efêmeros, né? Eventos efêmeros já tem esquema especial de trânsito, de coisas assim que não é o cotidiano, né? Assim, é uma coisa efêmera que imagino que tenha. O Ricardo pode falar melhor como é que são tratados esses eventos efêmeros. Tinha essa questão, tinha empreendimentos que já são sujeitos à análise. Então, tem shopping center, tem supermercado, que a gente já sabe que é sujeito à análise. Então, seria até interessante para a gente avaliar se não tem vamos dizer, se não tem tanta queixa desses empreendimentos, é porque as medidas mitigadoras funcionaram, né? Então, assim, de que tipo de atividade as pessoas mais reclamam e em que lugares na cidade? Porque quando você faz um desses registros, você é obrigado a dar um endereço. Então, isso está territorializado e eles podem mostrar para a gente no mapa. Aí a gente pensou, teve várias ideias, até no monitoramento do WaveRive, que a gente pode fazer um portal, uma coisa assim que as pessoas já saibam onde estão as atividades, onde estão o incômodo, enfim, ele já tem isso mapeado, mas de que forma a gente pode ajudar esse registro deles nas nossas análises, até da comissão. E para ele... Tá, o Silvio colou aqui no chat
o que a gente mandou para eles como de cara, vamos dizer, para eles fazerem esse filtro, que são restaurantes, bares e similares, instituições de ensino, eventos e atividades esportivas, recreativas, culturais ou artísticas de caráter excepcional, realizadas em áreas públicas e particulares, casas de show, quadras de escola de samba, casas e salões de festas, inclusive independência de clubes, instituições de saúde com internação, shopping center, supermercado, serviços de motoboys de entrega, cozinha delivery, estacionamento e garagem rotativa. Então, esses serviços de motoboys entrega, foi você que acrescentou, Silvio? Cozinha delivery, isso tudo o Silvio acrescentou em função das nossas conversas aqui. E eu acrescentei no e-mail que enviei para eles a questão das indústrias. Porque até a gente imagina que essa cozinha delivery ela possa se enquadrar como uma indústria, porque a escala dela já não é a escala de um restaurante, né? A emissão de fumaça ou de, sei lá, coisa deles, já não é... Pode passar, Igor, pode pegar. Já não é de um restaurante comum, né? Então, assim, de um único restaurante. Já é uma outra escala. Então, a gente mandou para a equipe lá da ouvidoria, para o Samir e para o Anderson, e eles ficaram, assim, tão logo eles façam essa filtragem, da gente combinar deles fazerem uma apresentação aqui para o grupo. E aí, em função dessa apresentação, a gente pode até discutir as potencialidades dessa ferramenta para o nosso trabalho atual e futuro, né? Como eu falei para vocês. Eu achei bem legal, foi uma boa, vamos dizer assim, um bom reforço, né? Para a gente ter mais segurança nas nossas proposições. Para maior amplitude. Fala, Ricardo. Em relação aos eventos efêmeros, existe toda uma sistemática para licenciamento ou para autorização dos eventos, né? O interessado tem que dar entrada no Carioca Digital, e o evento é submetido à avaliação de diversos órgãos, 7RI, Guarda Municipal e outros órgãos. Se vocês quiserem, porque eu não estou muito atualizado desse procedimento completo, tá? Eu vou pegar as informações com os coordenadores, que essas situações são avaliadas nas regionais da 7RI, e vou pegar a avaliação deles para trazer como é que isso se procede. Agora, eu sei também que esses eventos efêmeros também são objeto de reclamações, de posicionamento de associação de moradores, de moradores em geral, tá? Em relação à repercussão que eles têm. Entendeu? Inclusive, pós-evento, de forma que ele não aconteça novamente. Porque às vezes a gente vê efêmero de um dia e efêmero de 3 meses, né? Como é o caso lá do MasterChef. Ou então, efêmeros efêmero, mas não tanto, né? Ou efêmeros que acontecem periodicamente. Agora é uma coisa, né? Eu falei para vocês. Não, é tipo carnaval, efêmero que anualmente se repete, né? Não sei, desfile de escola de samba, maratona, Rio, são diversas outras coisas que demandam algumas ações que afetam diretamente o cotidiano dos moradores locais, ter algumas restrições, né? Precisam ser avaliadas e que são objeto de reclamação, muitas reclamações. Mariana? Diga. Eu coloquei no chat agora uma portaria que saiu publicada hoje, que estabelece modelos do formulário de caracterização da atividade e do termo de responsabilidade ambiental para licenciamento ambiental simplificado de atividades industriais e de serviços de baixo impacto ambiental. Não sei se a Cecília tem conhecimento e poderia explicar o que muda em relação ao que está em vigor atualmente. Não, é o seguinte, a licença municipal simplificada, chama LMS, a gente tem essa licença desde 2008. Ela é para atividades de pequeno porte e baixo impacto ambiental,
como exemplo, tem várias, né? Mas assim, oficinas, acho que clínicas pequenas, tem o anexo dessa o anexo da resolução, inclusive, tem a lista dessas atividades, mas já existe essa licença desde 2008. E ela, então, ela é emitida pelo portal, atualmente é o Rio Mais Fácil Negócios. O requerente entra com esses formulários e aí o licenciamento ambiental tira do sistema. Antigamente fazia um processo em papel, agora é um processo digital, faz a análise técnica e um parecer e emite. A diferença para a licença convencional é que não tem vistoria nesse caso. E o que a portaria que saiu hoje é apenas uma reformulação, então, desses procedimentos que já existem desde 2008 e são acrescentadas algumas atividades. Eu não sei te dizer quais, mas foram acrescentadas algumas tipologias ao que já era feito anteriormente, entendeu? É isso. Ok, obrigado, hein? Nada. Então, essas coisas deveriam estar associadas, esses procedimentos, na hora que você estabelece o waiver-give, eles deveriam estar associados. Eu penso assim, quando a gente faz esse licenciamento simplificado, que as pessoas dão entrada digitalmente, podem receber a sua licença digitalmente também, sem passar muito pela análise dos órgãos. Eu acho que isso daí, quando a gente está pensando em cumulatividade, a gente tem que ter a visualização desses registros espacialmente, porque senão a gente não consegue, cada um pedindo a sua licença. Eu não sei como é que se a gente pode dar um destaque em algumas atividades para a gente justamente saber essas que têm problema com cumulatividade. A gente deveria ter vamos dizer assim, o registro dessas atividades. Essas têm que ter um alerta especial para passar para, vamos dizer assim, pela nossa avaliação, né? Pois é, eu venho dizendo isso, Mariana. A gente tem que pensar nessa interface, porque, de fato, tem atividades. Eu não estou falando da licença comunicada, não, tá? Essa licença a gente não tem no município ainda, que é uma que não passa por análise técnica. Essa a gente ainda não tem. A licença, a LMS, que é essa portaria que saiu hoje, que já existe há muito tempo, ela tem análise técnica, sim, ela só tem procedimentos mais simplificados e alguns autodeclaratórios. Mas, de qualquer forma, eu já venho falando aqui que mas não é a licença comunicada que querem implantar, que o INEA fez, que é uma que não passa por análise técnica nenhuma. Só o requerente emite, coloca num sistema e sai automaticamente. Essa realmente, ao meu ponto de vista, é totalmente sem controle. A LMS não é assim, ela passa por uma análise técnica. Mas, mesmo assim, eu já venho falando aqui há algum tempo, o que é considerado no licenciamento ambiental de baixo impacto e que, então, é sujeito a procedimentos simplificados, a gente segue, inclusive, a legislação e a classificação do INEA, ela nem sempre é baixo impacto do ponto de vista de vizinhança, né? São análises diferentes. Isso tem que a gente ver como é que vai tratar isso, porque, de fato, elas têm baixo impacto ambiental. Para análise ambiental, pode ser simplificada, mas a vizinhança, muitas vezes, não. Um bar, por exemplo, não tem nem licença ambiental, é isento. E tem um baita impacto de vizinhança, né? Então, são coisas diferentes, a gente vai ter que lidar com isso. Mariana, a gente não pode botar procedimento, não tem sentido a gente botar procedimentos complexos de licenciamento ambiental para uma coisa que o impacto não é ambiental, entendeu? Não vai adiantar nada. Tem que tratar de uma outra forma. Cecília, é isso que eu estou querendo dizer. Cecília, você talvez possa ajudar. Por exemplo, essas dark kitchens que estão pedindo licença, por exemplo, a General Polidoro... Oi? Essas o quê? Dark kitchen, essas cozinhas acumuladas, né? Esse conjunto de cozinhas que vai fazer, que vão trabalhar em conjunto. Por exemplo, a da General Polidoro já está em construção. São 10 cozinhas. Provavelmente vai ter uma tonelada de motoboys para atender, né, essas 3.000 refeições dias, e eles deram entrada nesse autolicenciamento. Como é que vai se controlar uma coisa dessa? Não,
Não sei que autolicenciamento você está falando. Pelo que eu estou entendendo, não é nem licenciável não enquadra para licenciamento ambiental. Vai ter um outro tipo de licenciamento na prefeitura, não o ambiental, porque o licenciamento ambiental não enquadra restaurantes. A gente seguindo a classificação do INEA. O INEA isentou os restaurantes de licenciamento ambiental e a gente segue a legislação estadual. Obviamente, essa atividade tem licenciamento na fazenda, mas tem outros órgãos, não no meio ambiente. A exaustão dos restaurantes não é analisada pelo INEA. Não é. Não enquadra para a gente. Tem uma resolução que é a 217 do INEA, eu até coloquei na pasta de trabalho nossa. Ela saiu agora, ano passado, e ela isenta bares, restaurantes de licenciamento ambiental. Isso que eu digo, a gente reconhece que tem um impacto para a cidade, de vizinhança, outro tipo de impacto, mas não ambiental, entendeu? Tem como resolver isso dentro do licenciamento ambiental. Cecília, se ele se enquadrasse em indústria, vamos dizer, 10 cozinhas, ele já tem uma escala industrial? Sim. Se fosse indústria... Aí eu tenho que ver qual é o enquadramento tem que ver qual enquadramento seria dele, em que, entendeu? Pois porque por uma área, vamos dizer assim, um restaurante, você subentende uma área de cozinha e uma área de atendimento ao público, né? Não. Sendo uma dark kitchen, não é restaurante, é uma cozinha, vamos dizer, não sei como é que a gente enquadraria, né? Porque é uma atividade recente. Então, o enquadramento do INEA é pelo Boletim de Serviço 110, que eu coloquei também no grupo para vocês. A primeira parte dele tem o código de todas as atividades que são licenciáveis. O código. Então, primeiro ponto, se o código dela está lá, ela é licenciável. Se não é, se não está, não é licenciável. E aí, se tiver, por exemplo, eu não sei de cabeça, né? São milhões de códigos, mas se tiver cozinha industrial, aí ela enquadra, né? Se o código dela no alvará for esse. E aí a gente vai para ver o porte dela, que também tem no boletim de serviço, né? Vamos dar um exemplo. Cozinha industrial, essa é 05. Estou chutando, né? Aí tá lá, cozinha industrial, a gente vai no CE 05 e aí vai responder um questionário de tamanho da cozinha, número de funcionários, para ver se enquadra para licenciamento. Só que eu não sei se essa atividade em si é enquadrada, tá? Eu estou só chutando, eu não tenho ele de cabeça. Eu posso até olhar aqui enquanto vocês estão falando, mas assim, de cabeça eu não sei. Sei que o restaurante está isento pela resolução 217 do INEA. Você imagina que o tamanho é imenso, porque está sendo feita na antiga médica veículos que tinham... Mas ela é licenciável em outros órgãos do município, tá? Então, eu não estou dizendo que ela não seja licenciável. Com certeza, na fazenda como atividade econômica. O restaurante não é licenciável no meio ambiente, no licenciamento ambiental, mas claro que ele precisa de licenciamento da vigilância sanitária municipal, da fazenda. E nesses órgãos pode ser vista a questão da vizinhança também, né? Porque a gente recebeu muita reclamação dos moradores do entorno que estão em pânico. Então, mas pelo que eu entendo, o Wave River é para ser analisado por qualquer órgão da prefeitura que vá emitir autorizações, né? Não só o ambiental e o urbanístico. Eu acho que se for a fazenda, ela tem que considerar também o Wave River, né? Regina, eu não tenho ciência de que esse processo tenha passado aqui pela Sete Rio, não. Tá? Eu até já pedi para a gente conferir se tem algum processo de análise para esse empreendimento. Eles estão em plena construção já, quase toda a parte de exaustão está pronta, é o segundo andar inteiro do antiga mestre veículo na Paulino Fernandes. Até acho que nesse caso aí, a gente poderia até conseguir uma solução para a questão do estacionamento das motos, que eles têm bastante espaço dentro, a gente poderia até negociar, mas não foi submetido, que eu saiba, não foi submetido aqui. Eu estou pedindo para investigar, ver se tem algum processo aqui, mas que eu saiba, não foi. Eles têm que ter local de estacionamento para moto, banheiro para os entregadores, né? Passa o dia inteiro ali na porta esperando para entregar, teria que ter alguma coisa. Eles nunca querem ficar dentro do estabelecimento, porque eles querem ser rápidos, né? Eles ficam na rua, em cima das calçadas, e como a gente está vendo, eles trabalham muito usando as calçadas, tem muita
denúncia de atropelamento diário aqui em Botafogo. Quando não chega atropelamento, é tombo, entendeu? Mas está sendo uma coisa bem complicada, até do ponto de vista da segurança. Mas se eles puderem ficar do local onde a refeição vai ser entregue, né, dentro do estabelecimento, perto de onde sai a refeição, acho que não teria problema. Eles não precisariam ficar na rua. Afinal, eles teriam que entrar para pegar a encomenda e sair. Pois é, como a gente não tem nada, não foi, a gente está vendo ser construído, a gente não sabe quais as exigências foram feitas. Você vê, 7 Rio não foi ouvida para fazer as exigências. É uma coisa louca, né? O cara agora entra com a lei de licenciamento lá, autolicenciamento, e pronto. Eu vou confirmar, tá, Regina? Eu vou confirmar se a 7 Rio não foi ouvida. Tá? Eu vou confirmar se a gente não foi ouvido, tá? Que eu saiba, mas eu vou confirmar antes, tá? Eu também vou pesquisar se tem algum pedido de licenciamento ambiental. Não, eu acho que pode ser. Cecília, dava para ver assim, se cozinha, essa checagem da cozinha industrial, se ela entraria como indústria? Eu vou olhar aqui no manual, enquanto está acontecendo a reunião, eu vou olhar aqui, tá? Ah, tá certo. Porque aí a gente, como é uma atividade nova, a gente tem que entender o funcionamento e classificar corretamente. Porque ela não é restaurante, mas ela vamos dizer assim, ela é um restaurante sem atendimento, com atendimento externo, né? Sei lá. Mas 10 restaurantes já é uma concentração, só ali já tem um impacto de concentração, né? Vamos dizer assim. Ela é uma cozinha industrial que atende a 10 restaurantes, é isso? Ela é como se fossem 10 restaurantes que não têm cozinha própria. 10 restaurantes, vamos dizer assim, só para delivery. Pode ser restaurante até conhecido. Por exemplo, aqui no Cosme Velho, tem uma hamburgueria que ela diz que é em Botafogo, mas os motoqueiros saem no Cosme Velho. E esses 10 restaurantes, eles ficam no prédio que era mesmo? Lá não tem atendimento, lá não tem atendimento, entendeu? Só sai de lá. Tá, estou verificando aqui. Dois restaurantes são muito famosos, eu já sei o nome, mas prefiro não comentar. Então, a gente percebe que esses restaurantes grandes vão também aderir a essa questão da cozinha industrial entregando delivery. É uma confusão isso. Isso me parece que está surgindo uma nova prática, né? Que é o do restaurante sem atendimento público no local. Ou seja, eles estão fazendo só a cozinha com o nome do restaurante. Isso não é propriamente um restaurante, não são 10 restaurantes, são 10 cozinhas de restaurantes. Podem ser até diferentes dos restaurantes, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que esse motoboy, né, para mim, é uma consequência do maltrato que a gente tem com carga e descarga de uma forma geral. Isso só está acentuando o trabalho, essa questão, porque o motoboy ele põe a moto na calçada, né? Mas o caminhão de carga e descarga para na rua, interrompe o trânsito e faz a mesma confusão que o motoboy, só que não para em cima da calçada. E eu acho que esta regra não deveria ser tratada como regra no waive-rive. Isso, para mim, é motivo de legislação específica, de carga e descarga. Mas o waive-rive tem a obrigação de chamar a atenção disso, desse transtorno, que é um transtorno de vizinhança. E, além disso, além da gente escrever regra, a gente tem que também fazer funcionar, o que, para mim, é condição sine qua non, é a fiscalização. Porque não adianta nada a gente prever local para estacionamento dentro do próprio ambiente da construção, da cozinha, do restaurante, do que quer que seja, se os motoboys continuarem utilizando o passeio público para estacionar a moto. Ô, Silvio, em relação a essa questão de carga e descarga, a gente enfrenta muito um determinado tipo de problema, né? Você, às vezes, tem prédios novos de uso misto, com lojas embaixo, né? E que são aprovados para uso misto, né? E essas lojas, às vezes, são 2 ou 3 lojas conjuntas, viram supermercado, por exemplo, e aí não existe espaço de carga e descarga dentro da loja. Isso acontece muito, Zona Sul, então acontece direto.
Isso, Ricardo. E mais do que isso, né? Até no que tem de previsão na prefeitura hoje, é uma vaguinha que só cabe uma caminhonete, né? Não cabe nenhum caminhão, independente do tamanho do supermercado. Então, eu acho que isso tudo tem que ser revisto, né? A gente costuma fazer, quando a gente faz análise de supermercados, shopping centers, a gente costuma exigir, sim, espaço adequado para carga e descarga. Mas nem sempre a gente... só quando o supermercado está em construção e tem o uso para supermercado mesmo desde a construção, que a gente tem oportunidade de intervir. Não sendo assim, a gente não tem essa oportunidade. Ricardo, foi por isso que o Marcos, que foi o representante da Sete Rio no plano diretor, num dos grupos do plano diretor, ele trouxe essa contribuição da Sete Rio, que é de pedir análise na expansão da atividade, não só no licenciamento de uma nova, mas também de uma expansão, porque às vezes você vai... enfim, não foi bem isso que você falou, mas eu lembrei desse alerta que ele nos deu, que é assim, você tem uma atividade existente que, assim, os momentos da análise, né, que ela foi licenciada, de uma certa forma, talvez ela nem entrasse assim, ela nem se enquadrasse nas situações de impacto, mas com a ampliação ela passa a se enquadrar. Aí ele disse que, nesse momento, no acréscimo, vocês não são mobilizados, a Sete Rio não é mobilizada. No Zona Sul, por exemplo, eu vejo assim, que a área de loja do Zona Sul, tem alguns exemplos aqui por perto, né? Eles usam outras lojas para estoque. E aí a calçada fica muito confusa, cheia de caixote na rua, fica assim, acho até que degrada um tanto, sabe? A loja tem um movimento, não vejo nenhum tanto problema de carga e descarga. Agora, um outro supermercado pequeno, um Princesa, que tem em frente à casa da minha mãe, eles usavam a calçada da minha mãe, que é do outro lado da rua, para estacionar. E a calçada começou a ceder, porque dizia que os caminhões tinham que ter uma certa tonelada e eles ultrapassavam. E aí começou, e o prédio da minha mãe foi notificado a consertar a calçada. Ou seja, ele sofre um impacto, porque são caminhões gigantes que chegam até quase o segundo andar, que o dela é térreo enfim, não tem garagem, né? Ficava lá em cima o coisa do caminhão. Então, tem um impacto grande quando você estabelece essas vagas de carga e descarga com quem já está junto, né? Um prédio sem afastamento na rua fica com aquele caminhão quase na sua janela. Fica inseguro, né? E começou a arrebentar a calçada. Então, quem é responsável pela calçada é o prédio, né? Em frente. Então, enfim, foi um conflito grande. E supermercado, a gente não para de ver, assim, é importante, mas também tem seus impactos que às vezes não cabe, não é mitigável, né? Sim, é verdade. Agora, gente, posso fazer uma... Mariana, você tem que sair às 11 horas, né? Eu também tenho. Mas, então, eu queria ver se a gente começava a discutir, e até a minha proposta é que a gente não discuta mais profundamente, porque a questão da acumulatividade. Tem como a gente começar a fazer isso? Sim. Sim, olha só. Para mim, isso é um... Discutir mais profundamente a acumulatividade, você quer dizer? É isso? A gente não estava na pauta a questão da acumulatividade? Sim. Certo. Uhum. Eu fiz diversas pesquisas e não consegui achar um lugar, entendeu, onde ficasse claro, as regras claras, como seria, como a obrigatoriedade dessa análise cumulativa seria implementada. Eu não consegui achar. Vocês têm algum exemplo de alguma cidade que já pratica? Eu vou dar um exemplo. Não, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está respondendo no Ministério Público sobre a questão da acumulatividade, que é até uma questão que vai além do que a gente vinha falando sobre bares e restaurantes, escolas. São efeitos cumulativos das edificações residenciais que foram aprovadas após o Peu da Taquara.
o Ministério Público exige que a gente tenha, exige que está nos cobrando que nós deveríamos ter feito análise dos efeitos cumulativos. Entendeu? E eu fico meio desarmado, porque é uma legislação que foi aprovada há pouco tempo, do ponto de vista de legislação, há pouco tempo. Entendeu? E que, teoricamente, quando foram definidos os parâmetros urbanísticos, esses parâmetros já estavam prevendo os efeitos cumulativos, ou não? Eu estou completamente equivocado. Olha só, ali, eu acho que você está falando mais da freguesia, né? Ou Taquara de uma maneira geral? Freguesia, basicamente freguesia. Basicamente freguesia, né? A Associação de Moradores da Freguesia é muito atuante. O que aconteceu na freguesia foi uma questão assim que ultrapassa qualquer possibilidade de previsão, porque geralmente as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. A freguesia foi uma transformação que as pessoas ninguém estava preparado para aquilo, que foi muito rápido. Tipo assim, em 5 anos o bairro mudou, sabe? Então ele se transformou, porque era uma área assim que vinha com zoneamento de zona residencial 1. E ali tinha coisas assim como a linha amarela cortando o bairro, tinha algumas coisas que o bairro começou a ficar... a gente tinha muita demanda por mudança de legislação. Ali, porque era como a Alta da Boa Vista, eram casas assim grandes, com quintal, grandes propriedades, que na hora que mudou a legislação, estava difícil de manter essas propriedades, as pessoas reclamavam, a área estava insegura. Aí, quando mudou a legislação, mudou para um padrão multi, já mais denso, entendeu? Já com 8 pavimentos. Nem é tão alto assim, não é padrão Zona Sul, é um padrão mais baixo, de 8. Mas eram casas para uma família. E aí, de repente, foi uma transformação assim, em muito pouco tempo. E os moradores, a Associação de Moradores, reclamam demais, e a gente esteve muito próximo deles nessa reclamação, e a gente conseguiu limitar o porte das edificações de lá. Ficou num padrão, atualmente, o padrão lá, pelo sítio da freguesia, é menor. E você vê como é que isso aconteceu. O Peu Taquara pega freguesia, Pechincha, Taquara e Tanque. Nas outras áreas não teve isso. Mas no bairro da freguesia, justamente, que tinha essa característica de uma concentração de terrenos grandes, que estavam com problema de se manter, as casas estavam com problema de se manter, aquela coisa que a família já não comporta mais aquele modo de vida, né, nas famílias modernas. E aí aconteceu essa questão, a gente atuou e reduziu esse porte das edificações em várias áreas, assim, de 8 foi para 5, de 8 foi para 3. Então, a gente colocou, eu não me lembro se a gente colocou coeficiente de adensamento lá também, mas a gente fez a gente tomou, assim, alguns anos depois desse boom, em conjunto com a Associação de Moradores, a gente viu que a gente tomou providência até para regulamentar o sítio da freguesia, porque era uma questão assim, não dava para fazer uma PAC, porque todas as casas, assim, o que tinha de casa já tinha ido embora, eram casas, você não necessariamente tinha um valor cultural que preservasse, né? O IRPH atuou nesse caso. Eles fizeram vistorias e tal, e não dava para enquadrar como a PAC, porque não tinha esse valor de conjunto, né? E o meio ambiente também avaliou que não era um impacto assim, a gente ficou numa situação que nem era um impacto ambiental, nem era um impacto, vamos dizer assim, cultural, era um impacto de vizinhança mesmo, né? Então, a gente fez essa regulamentação que reduz a densidade da área. Então, depois disso, acho que os empreendimentos ficaram bem mais limitados, acho que não surgiram tantos mais assim. A gente até hoje tem problema com pessoas que tiveram o seu direito de construir
limitados por causa do que não existe o direito de protocolo, né? E que perderam, porque se eles estavam com a licença em curso, já tinha licença concedida, eles tinham tanto tempo para fazer, né? Se eles não fizessem, eles perdiam, e vários perderam. Então, eu acho que a gente atuou nesse caso, Ricardo. Eu não sei se ajuda na defesa. Que ótimo, Mariana. Eu acho, porque esse tipo de atuação é que eu acho que a prefeitura, no geral, tem que ter, entendeu? Né? Porque a gente acaba... O 7 Rio estava sendo cobrado nesse caso, e era para analisar um empreendimento, um a um, entendeu? Ou seja, a gente iria confrontar o que estava aprovado pela legislação, entendeu? E a gente não teria juridicamente como barrar isso, né? Mas eu acho que mudando a legislação, como você falou, eu acho que é a forma correta de enfrentar esse tipo de problema. Se você puder me mandar mais ou menos o que foi mudado, até para reforçar minha defesa, seria ótimo. Tá certo. Tá bom. Eu mando, sim. Eu mando. Foi a regulamentação do sítio da freguesia. Fez tanto sucesso que depois até pediram para essa figura, né? Que já existe, a gente só regulamenta, ela foi feita em outros lugares depois, foi pedido para fazer em outros lugares, né? Até em Vargens pediram para a gente fazer, em Guaratiba também pediram, mas são áreas que têm outra característica, não era essa característica da freguesia, né? Mas, enfim, a gente sempre tenta atender e reconhecer que, de fato, a construção, assim, a freguesia teve essa combinação de ser um bairro valorizado, de ter muitas propriedades propícias, de ter propícias ao adensamento, de ter uma legislação que muda e passa a permitir uma tipologia multi que não era permitido, com um padrão diferente do que era. E a gente, assim... Ela disse que a Márcia falou que a nossa proposta do projeto de lei... Justamente no momento de boom imobiliário. Olimpíadas, a conclusão da obra e a interferência no meu áudio. Peraí. O objetivo era esse. Sim. Foi um momento de boom imobiliário, que agora eu acho que já nem ocorre mais. Mas ficou aquele impacto lá no bairro, né? Transformou o bairro. Mariana? Oi. Você está com muita interferência que fala? Não, ainda em relação a esse assunto da cumulatividade, eu acho assim, parte do que você está colocando, na verdade, na análise local, né, ela, em tese, se reflete nas propostas de ocupação do solo que você faz, né? Só que, na verdade, ao longo do tempo, digamos assim, com o sucesso daqueles parâmetros, no sentido de atrair aquelas atividades, né, ela pode chegar um momento em que cria uma situação de conflito que não estava prevista, né? Eu lembro que, em Niterói, em 2003, 2004, quando a gente fez a regulamentação do EIVE, essa questão da cumulatividade, a gente não conseguiu colocar na legislação local, mas a gente tinha visto que tinha em São Paulo muito ligada eles tinham essa previsão de que num determinado momento, né, se a SET de São Paulo considerasse que aquela rua havia atingido um nível de saturação, mas não me lembro de que forma eles colocavam na legislação, o licenciamento poderia não ser dado, né? Eu procurei ontem, em São Paulo, o que havia, mas eu não tive tempo de analisar. Eu compartilhei com vocês alguns modelos de licenciamento lá da SET Rio em São Paulo, e um decreto, que estão muito ligados à questão de polos geradores de tráfego, né? Eu não tive tempo de analisar, mas, de repente, de hoje para a próxima reunião, que a gente vai ter um intervalo maior, talvez o próprio pessoal da SET Rio, Ricardo, equipe, aí possam analisar, vocês, né, para ver se teria alguma dessas categorias, né, que a gente poderia vincular, né, aos estudos de impacto, né? Então, acho que é isso, né? Eu não achei nada muito específico em relação à questão da cumulatividade, mas eu acho que essa questão de
ele chama também de polos geradores de viagem, né? Então, talvez ela possa dar conta, né, da gente pensar essa questão. Valverde, você Perfeito, me deu agora uma é melhor. ideia, porque a Sete Rio, Ricardo, vê se você concorda, a Sete Rio tinha proposto uma sessão de polos geradores de tráfego, e eu achei que ele ficou muito perdido logo um pouco antes da regulamentação do Wave. Eu tinha pensado da gente trazer essa sessão do polo gerador de tráfego adaptada, logicamente, para dentro da sessão do Wave, a subseção de polo gerador de tráfego para dentro da sessão do Wave, e a gente considerar nos portes que a gente estabelecer que esses portes eles podem se dar isolados ou pelo somatório. Aí a gente tem que estabelecer a distância, em trecho de rua, sei lá. Se aquele porte, eu não sei se número de estabelecimentos ou se a área somada, porque eu acho que a gente não vai ter essa informação da área, né? A gente precisaria ter para poder estudar esse polo gerador de viagens por cumulatividade. Eu acho que a gente consegue. Acho que a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, sim. Eu acho que essa sessão está no plano diretor. É isso que você está trazendo para cá, para dentro do... A proposta é essa, não tem direito. Então, do PLC 44, foi o Marcos e a... Marcos André, pode ser? Marcos André, o que era representante... Sim, a Letícia era representante da SET, o Marcos André, eu acho que era representante da SET, e a Rebeca Bittencourt era representante da SMTR, mas cuja origem era a SET. Então, foi mais o Marcos que trouxe essa... Pode ser Marcos... Tonhose. Esse mesmo. O Marcos trouxe essa redação que ele disse que foi feita em reunião na SET, e a gente criou vamos dizer, são alguns artigos que eu achei que eles ficavam, que como eles estavam meio, eles tratavam do polo gerador de viagens, no capítulo de usos e atividades, eu incluí uma subseção específica com teor que o Marcos trouxe. Isso está pensando em trazer. E aí eu achei que ela não estava bem situada, porque ela não fazia nenhuma relação com o Wave, que era discutido logo abaixo. E aí, nessa nossa revisão, eu estou achando que era importante a gente colocar o conteúdo que ele trouxe, adaptado, logicamente, porque ele fala de condições de licenciamento, eu acho. Se eu não me engano, é isso. Então, eu acho que a gente pode trazer esse assunto polo gerador de tráfego para o capítulo de Wave e tratar e fazer essa adaptação até para essa questão da cumulatividade, das atividades isoladas ou assim, dispersas, né, pelo território. A gente tem que dizer por face de quadra, por quadra ou por face de quadra, eu não sei o que você considera, se face de quadra faz muita diferença. Sim. Ou não. Pessoal, posso dar uma sugestão aqui também? Talvez a gente não consiga botar o conceito de cumulatividade numa legislação, né? Numa lei ou num decreto. Mas, com certeza, a gente conseguirá aqui no Wave, né? E eu acho que talvez a gente possa encaixar nisso que eu coloquei no site agora, que é um item dos programas de Wave, do que teria que passar pelo Wave, da Lei 105, que é esse prognóstico de situação futura. Tudo isso que o Ricardo falou agora, se tivesse tido esse prognóstico de situação futura, talvez tivesse sido mensurado lá atrás as novas construções no futuro naquele local, naquela rua, enfim, daquela mesmo tipo de empreendimento. Então, talvez nesse item aqui, que é o que joga para o futuro o impacto dessa instalação que você pretende, dessa construção, a gente possa colocar aqui o efeito da cumulatividade e ser um dos resultados dessa previsão futura.
Então, isso estaria aqui no RAVE, analisado, e, enfim, né, feito um relatório com as especificações técnicas, com todas as justificativas, sacou? E, em cima disso aqui, é que seria julgado os efeitos benéficos ou maléficos da cumulatividade. Silvio, eu acho ótimo. Entendeu? A questão do efeito da cumulatividade, ainda a gente vai enfrentar um outro problema mais na frente, mas que a gente vai ter que enfrentar de qualquer maneira. Porque quando a gente está fazendo toda essa nossa análise aí, ela prevê medidas compensatórias ou mitigadoras do impacto causado, né? E aí a gente vai ter que definir quem é que vai ser o responsável por arcar pela adoção, pela implementação dessas medidas mitigadoras, né? Já que essa análise vai acabar chegando em o último empreendimento. Ele vai ficar responsável por tudo, né? É outro problema que a gente vai ter que encarar ali na frente. Esse problema que você levantou, Ricardo, era uma questão que acontecia com a construção de escolas, por exemplo, no passado, né? Que você só era obrigado quando você ultrapassasse 500 unidades. Então, o cara que fazia 501 é que fazia escola pelos outros 499 que não fizeram nada. E aí, em algum momento, resolveu-se fazer essa projeção e o primeiro já começava a pagar um percentual relativo ao número de unidades que ele fosse construir. Eu não sei se isso vai acontecer agora, né? Se vai acontecer da mesma forma, né? Mas é um caminho também, enfim, isso tudo é novo, né? Então a gente vai ter que lidar com essas dificuldades no futuro mesmo. Sim, é isso aí, é um caminho novo mesmo, e você já deu uma solução, né? É uma possibilidade, sim. Eu me lembro que na época que estava sendo aprovado uma série de empreendimentos ali na Belardo Bueno, na Barra, e a gente detectou a necessidade de fazer um viaduto ligando a Ayrton Senna, e aquele viaduto que existe por cima da entrada da Ayrton Senna. E os empreendimentos se cotizaram lá, mesmo quem ainda ia começar a fazer no futuro, se cotizaram para custear parte daquela obra, né? A prefeitura entrou com uma parte e os empreendedores ali daquela área do centro metropolitano, daquela região toda, entraram com outra parte, mesmo quem ainda não tinha começado a construção. Essa cotização, Ricardo, eu fico pensando se ela entraria, nesse caso que você falou, parece com uma contribuição de melhoria, né? Nesse artigo que o Marcos, que eu falei do PGV, ele fala num fundo, vamos dizer assim, de você doar uma parte em dinheiro, as medidas mitigatórias podem se dar em dinheiro. Eu não sei se tem como a gente... vocês têm um fundo de mobilidade urbana, não tem? Se a gente pode criar alguma coisa dentro dessa questão, né? Eu não sei para que fundo iria, porque as destinações do fundo estão tendo um certo problema, né? Com a gente amarrar isso. Porque eu tenho um exemplo prático dessa questão que chegou na nossa mão e a gente não tinha instrumental para resolver, foi assim, no Alto da Boa Vista é permitido casa de festas, né? Depois de um longo momento em que as casas de festas ficaram clandestinas e tal, os donos de casas de festas conseguiram se mobilizar e regulamentaram e a atividade é permitida. Só que veio uma nova que a gente mandou para o IPHAN. E o IPHAN pediu o relatório, pediu análise pela cumulatividade. Então, a gente ficou sem saber o que fazer com essa única numa atividade que é permitida, e com essa que pediu naquele momento que fizesse análise por todas. A gente não tinha como ter a informação de todas. E as casas de festas do Alto da Boa Vista tem uma questão que vamos dizer assim, a área delas, como são grandes propriedades, o terreno é o limite. Então, eles fazem aquelas edificações, aqueles acréscimos efêmeros de acordo com o porte da festa. Ainda faz festa ao ar livre, que faz muito mais, vamos dizer assim, traz muito mais impacto, porque o som reverbera para longe, está muito longe.
Então, a gente ficou sem ter ferramentas. O IPHAN pediu, voltou com a análise do IPHAN, a gente poderia reunir os órgãos e analisar, mas o que a gente ia fazer com os demais, com esse, enfim, ficou meio imponderável, a gente não teve como seguir em frente. Cheguei a conversar com alguns órgãos, mas a gente não tinha como seguir com essa análise, faltavam elementos para a gente, porque ele pedia exatamente a EVRIVE. Então... Mariana? Diga. Marco Antônio. Oi, Marco, fala. Eu estou vendo essa discussão, essa conversa nossa, basicamente a questão do Ricardo e do Silva, com um avanço nessa discussão. Porque, na verdade, eu também andei, como Valverde, andei pesquisando em alguns lugares e achei dificuldade em a gente definir o que é cumulatividade. Principalmente na questão até da própria palavra, que é o número de aumento, o cumulativo, a gente vai ter que definir isso. A prefeitura vai ter que definir isso, não vai ter jeito. Sim. Isso vai ser uma nova definição que vai surgir. Alguma coisa a gente precisa produzir, eu acho que é isso. A discussão, eu acho que é proveitosa e tal, a gente tem que encontrar uma saída para a gente determinar o que é cumulatividade. Eu, na minha opinião, eu acho que é o aumento. Eu acho que é o aumento. Eu acho que o Silvio e o Ricardo também concordam com isso, que aumentou naquela determinado local as atividades, nós devemos buscar um estudo de impacto de vizinhança. O que eu acho é que não deve ser o último que vai fazer. Eu acho que a cumulatividade deve absorver, deve analisar o primeiro momento do empreendimento que vai se instalar. Eu vejo agora um empreendimento de construção civil na linha amarela, que eu não sei para onde vai sair ali, estão construindo vários prédios, apartamentos. Ali na linha amarela, a dificuldade, ela fica engarrafada ali, a linha amarela, o dia todo, né? E agora estão construindo um prédio de apartamentos ali, vários prédios, né? Eu acho que é um conjunto habitacional ali, que é construído, onde era Gerdô, ali na linha amarela, e não sei como vai acontecer aquilo, que não é cumulativo do ponto de vista de aumento, mas deve ser cumulativo de aumentar o trânsito na linha amarela. Isso deve ser um problema. Então, eu acho que essas definições devem ser uma definição, quem deve produzir a definição é a prefeitura, fazer isso como quase positiva e valer para sempre. É isso que é a minha opinião. Eu concordo com você, Marco. Acho que está todo mundo de acordo. Eu acho que essa questão que o Silvio trouxe, que o Ricardo trouxe, e eu diria que a minha sugestão é a gente trabalhar com os portes existentes de forma isolada ou pelo somatório, que a gente estabeleça por quadra ou face de quadra, proibir algumas atividades em rua sem saída. Eu acho que a gente tem que começar a fazer o seguinte: tem atividade que tem que ter quadra, tem que ter fruição, assim, fluidez, né? Não é fruição, é fluidez do sistema viário. Algumas atividades tem que ter, não pode ser em rua sem saída. E aí a gente limitar por quadra ou face de quadra. E aí a gente considerar o porte que a gente estabelecer, que pode ser estabelecer como passível de análise para a EVRIVE, que ele pode incidir isolado ou pelo somatório naquela quadra, isolado ou em face de quadra. A gente pode errar, certamente, porque tem quadras imensas e quadras menores, enfim. Mas a análise pode, vamos dizer assim, ir considerando essas questões, que aquela quadra, uma quadra muito grande, pode ser na análise do EVRIVE. Se chegar naquele potencial, a gente pode dizer, vamos dizer, que seja 5.000 metros quadrados de área construída, 1.000 metros quadrados de área construída. Uma escola não tem isso, mas 5 escolas têm. Mas vai ver que aquela quadra é muito grande e ainda comporte. A gente fala, ok, mas aí ele já está sujeito ao EVRIVE. Não sei, é uma sugestão minha para a gente usar os portes dessa forma, que podem ser isolados combinados. Às vezes, não só de uma atividade, mas daquelas atividades causadoras de impacto por cumulatividade, que a gente identificar. Escola, mais restaurante, mais não sei o quê, a rua vira um caos, né? Pelo somatório.
Seria uma sugestão. A outra... Não, que não é só e a impacto outra no coisa trânsito. do recolhimento do impacto, né? Do recolhimento dos valores relativos vamos dizer, à compensação. Mariana, só uma dúvida, quando você fala de valores, eu acho assim, que do ponto de vista da vizinhança não vai adiantar, né? Eu acho que ele teria que pagar com medidas compensatórias de alterações de projetos, né, que norteassem os órgãos licenciadores, para diminuir o impacto de fato. Porque você permitir... que ele... É que a Sete Rios já recolhe dinheiro atualmente. Mas isso, assim, do ponto de vista da vizinhança, isso não adianta, né? O impacto continua. Eu acho que deviam ser medidas... Ricardo. Não, Cecília, Oi. Eu vou falar o seguinte, tem situações que você tem medidas mitigadoras para ser implementadas no entorno mesmo, e que a vizinhança vai sentir esse impacto positivo. Tá? Só que essas medidas deveriam ser custeadas por todo mundo que está gerando esse impacto cumulativo. Você diz que seriam projetos da prefeitura custeados, então, com esse fundo para mitigar esse impacto. Digamos que o impacto fosse a instalação de um sinal, entendeu? Ou então, a mudança da sinalização, entendeu? Tá? Aí, o justo seria que todo mundo contribuísse, não só o último que a porção cumulativa. Tudo bem, eu estou então fazendo uma analogia com o pacto de corte de árvore, né? Então, mas enfim, eu acho que a medida compensatória, ela deveria, mesmo que vá para um fundo, ficar claro o que seria feito naquela situação ali, que até para os órgãos licenciadores, quando emitirem a licença, poderem colocar que foi feito, vai ser feito uma coisa tal, um projeto X da prefeitura para mitigar o impacto. Porque senão fica muito solto, né? Fica difícil para a gente justificar depois. Ele pagou, foi cobrado uma compensação, ele pagou. Mas para o órgão licenciador fazer o parecer e provar que foi mitigado, fica difícil se a gente não souber como. A gente teve uma época... Ricardo, eu acho que a Cecília... Ricardo, eu acho que a Cecília tem razão. Porque tem uma construção, gostaria até que você me informasse, tem uma construção na Clarimundo de Melo, um prédio onde era um colégio de freira, foi construído ali um conjunto habitacional agora. E obrigaram eles a fazer um edifício garagem. Eu acho que isso é uma ação de estudo de impacto de vizinhança. Obrigaram eles a fazer um edifício garagem porque eles não teriam estacionamento. Não é isso? Isso, mas isso a gente faz, isso faz parte da nossa rotina, entendeu? Mas esse prédio está isolado, né? A gente, na nossa rotina de análise de impacto, a gente propõe mudanças no projeto de arquitetura, inclusive. Se a gente acha que a quantidade de vagas é insuficiente, ou se não tem área de carga e descarga, no caso do supermercado, no shopping, a gente obriga mudanças no projeto de arquitetura. Mas existem algumas medidas que são adotadas no entorno, são medidas no sistema viário, entendeu? Que não são uma segunda etapa de exigências nossas. A primeira acaba no processo de licenciamento. A gente pede para muda o ponto de acesso, por exemplo, ou muda o posicionamento da cancela, que tem que ficar mais dentro, para você a fila de acumulação melhor. São mudanças no projeto de arquitetura, né? E tem mudanças, e aí não são mudanças, são intervenções, ações que são feitas no sistema do entorno, que são aí sim as medidas mitigadoras daquele impacto. Entendeu? Às vezes não são só mitigadores, são medidas às vezes que viabilizam. Por exemplo, se a gente identifica que é preciso colocar um sinal, é um colégio que tem que ter um sinal em frente, são medidas que vão viabilizar até o funcionamento daquele empreendimento, né? Mas é justo que todo mundo participe. Não, eu acho que tem que ficar claro, entendeu? Exatamente o que eu acho no meio do corte de árvore, né? Quando tem o corte de muitas árvores, o requerente sempre paga uma medida compensatória. Fica a cargo da SMAC definir como e quando vai cumprir. Prioritariamente tem que ser no lote. Quanto mais a gente puder comprovar que tirou, mas plantou no próprio lote, na própria bacia, é uma comprovação. Mas se for usado o recurso para uma outra área da cidade, aí fica difícil de dizer, não é uma compensação local, né? Eu acho que tem que ficar claro isso no relatório do estudo de impacto de vizinhança e para a gente poder também transpor, né, repetir isso nas mitigações do parecer técnico dos órgãos licenciadores para ter uma coerência, né, da compensação com o que está sendo feito.
Agora, deixa eu só avançar mais uma coisa. Eu queria lembrar que esses impactos cumulativos, eles não são só em relação ao trânsito. A Regina, eu moro em Botafogo também, a Regina, eu trabalho em Botafogo, e a Regina está sempre lembrando o problema causado pelos bares no final da Rua Voluntários da Pátria, né? Esses impactos são muito mais de sonoros, entendeu? É a questão do barulho mesmo, entendeu? Do que impacto no trânsito, né? Então, essa questão cumulativa ele não pode ser visto só do ponto de vista do incremento de tráfego, do impacto no tráfego. Todos os outros impactos que serão objeto do estudo de impacto de vizinhança também têm que ser analisados do ponto de vista cumulativo. Pessoal, a Mariana ela teve que sair porque ela foi participar de uma outra reunião com o secretário. Ela fez a seguinte sugestão de encaminhamento aqui, de a gente continuar aqui, enfim, né, no que tiver que continuar, mas duas questões que ela colocou aqui que eu tenho que repassar para vocês. Uma, Ricardo, se você pode dar uma olhada com mais cuidado nessa questão de porte do empreendimento, para ver se está faltando coisa, enfim, o que necessita que a Sete Rio olhe, o que está faltando, o que tem que enquadrar, dá uma ajustada nesse porte, se você puder fazer isso. E a outra questão que ela pediu é se ela sugeriu até o Marco Antônio e a Regina, porque o Valverde ele passou por e-mail hoje, eu acho, né? Um relatório do Ministério das Cidades a respeito de conteúdo de AVE-RIV. Então, ela pediu se vocês podem dar uma olhada nesse relatório e contribuir na medida em que alertasse a gente se está faltando alguma coisa que está lá previsto no Ministério da Cidade e que não estaríamos agora aqui contemplando no nosso texto. Porque ela, a Cecília e eu, a gente vai ficar por conta dos ajustes de texto, né? Quer dizer, fazer essas correções, botar, enfim, essas novidades todas lá no texto que a gente está produzindo. É isso que ela pediu. Eu vou ver a questão do porte. Eu vou ter que sair também. Eu até tinha pedido para antecipar a questão da acumulatividade, porque eu vou ter que sair agora. Isso, tá? Mas eu vou ver isso. Sim, por isso que eu adiantei o que ela pediu. Tá bom, pode ser. Eu vou ver sim. Gente, eu vou ter que sair. Abraço a todos. Na segunda-feira, quando é que é a próxima reunião? Na próxima segunda ou na outra? Daqui a 15, né? Que a gente tinha combinado que faria. Porque dessa vez foi de 7, não foi? Pois é, só que como essa semana é curta e a próxima também, a gente antecipou e faria só daqui a 15, pelo que eu me lembro. Seria dia 25 a próxima. Perfeito. Tá bom. Então, e dá um tempo também para a gente dar uma ajustada em tudo isso que a gente está falando, né? Porque a gente está falando, mas a gente tem que começar a acertar o que está escrito, né? O texto fica mais próximo do que a gente está combinando aqui, né? Eu prometo que hoje mesmo vou analisar o material do Valverde. Silvio, eu só preciso checar sobre o dia 25, que tem uma audiência pública sobre aquele projeto de lei complementar, que é do Pedro Duarte, que fala dos procedimentos de alienação de imóveis públicos. Eu não me lembro se ela vai ser de manhã ou ser de tarde, mas eu passo por e-mail para todo mundo. Que acho que todo mundo vai ter interesse em participar da audiência, né? Em especial a FAM Rio. Tá ótimo, Valverde. Verdade, a gente aguarda, Valverde. Beleza. Gente, Valverde, você quer continuar a reunião aqui? Você comandar, enfim? Eu só queria dar um retorno quanto ao... Eu queria dar um retorno quanto àquela atividade que vocês me perguntaram no início, tá? Eu não tive retorno da secretaria, se tem algum requerimento de licença, mas ela enquadra, pelo que eu vi no Boletim de Serviço 110, ela enquadraria no Código 20.0132, que é a produção de refeições para consumo fora dos locais de fabricação. E, quer dizer, então ela tem enquadramento para licenciamento, mas eu vou te explicar, mas é meio complexo para quem está vendo pela primeira vez. O INEA classifica como um impacto inicial desprezível, código CE01. Então, a gente tem que ir no CE01 para ver se responder um questionário de porte, aí, dependendo do porte, ela enquadra para licenciamento ou não. Quando é uma atividade que já começa de um potencial poluidor inicial médio, por exemplo, ela sempre é licenciável, aí não depende de porte. Essa não, ela começa como desprezível.
E os critérios de porte dela são área de produção e armazenamento, em metros quadrados, número de empregados, se tem armazenamento de produtos perigosos, tipo de resíduos gerados, vazão média lançada de efluentes líquidos. Esses parâmetros, né, dependendo da resposta para esses parâmetros, ela ganha uma nota, uma pontuação, e essa pontuação diz se ela é enquadrada para licenciamento ou não. É assim que funciona. Então, a princípio, tem possibilidade de ser, mas dependendo do porte. Do porte. Mas isso não impede o licenciamento em outros setores da prefeitura, né? Certamente ela tem que ter licença na fazenda, como atividade econômica. Perfeito. Tá, Cecília. Eu acho que o desafio é a gente entender a diferença entre licenciamento ambiental e licenciamento do impacto de vizinhança, para poder, nesses casos, arbitrar uma diferença, né? Olha, embora não necessite daquilo, necessita disso aqui. E está sujeito a isso aqui. Um bom exemplo é restaurante, né? Que é inexigível de licenciamento ambiental. Eu sei que é um impacto de vizinhança grande, né? Que as associações de moradores estão reclamando muito. E outros, né? São na minha cabeça, totalmente independentes. Tem casos que, claro, que coincidem, né? O impacto de vizinhança grande, impacto ambiental grande. Mas nem sempre é assim. Tá ótimo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Valverde? Eu só queria falar uma coisa, Silvio. Ah, tá. Desculpa. Não, é que na última reunião eu estava fazendo a cirurgia, né? Então, depois eu li o texto, fiz até alguns comentários, mas eu acho assim que continua o PL 105, ele não tinha a ideia dos 3 modelos, né? Isso foi inserido na revisão do plano diretor, e eu sei que era uma ideia antiga. Eu vi decretos bem anteriores que tinham isso e voltaram na revisão do plano diretor. Só que eu vi que vocês colocaram algumas coisas, acrescentaram algumas coisas na reunião passada, que eu acho meio incompatível com a ideia dos modelos. É isso que eu queria entender direito, como é que foi, o que vocês pensaram para colocar isso. Porque, por exemplo, se você for fazer instrução técnica, descrever qual é o conteúdo mínimo, isso está remetendo mais ao PL 105 do que a ter 3 modelos fixos, né? Como é que funcionaria isso? Só para eu entender. A discussão da instrução técnica surgiu na reunião passada, até colocada pelo Valverde, né? Eu entendi que a instrução técnica é independente do que você está colocando como modelo ou não. A prefeitura dizendo o que tem que ser feito, de que forma tem que ser feito para que aquilo seja considerado um waiver. Não, mas então, essa instrução técnica, mas essa instrução técnica seria, então, para nós, que vamos elaborar o modelo, porque o modelo estando pronto, o requerente ele tem que seguir aquele modelo. Ele não tem que seguir a instrução técnica mais. Isso que eu acho que é a diferença. Isso. É isso. Então uma assim, novidade, tem né? isso. Então, tá tudo às vezes se confunde, né? Porque não está com a escrita final, né? Eu não sei se a instrução técnica vai estar lá, junto com o modelo. Olha, o modelo A tem que ser feito isso. O modelo B tem que ser feito isso. Não, eu acho que Cecília, o modelo ele já é a instrução técnica já passada por uma forma de um formulário, né? A maneira de fazer o modelo é que tem que seguir uma instrução técnica, já que a gente está isso. Hoje modelo, não tem, né? Isso, Cecília. Hoje o modelo é só uma definição. Sim. E o modelo vai ter que ser definido pela própria prefeitura, né? E aí é que a gente vai ver qual é o conteúdo mínimo desses modelos, né? Dependendo do modelo A, que é mais simples, o B e o C. Então, essa instrução técnica seria para nós técnicos mesmo desenvolvermos um modelo, né? E não para o requerente, já que ele tem um modelo fixo que ele tem que seguir. Ele não vai seguir a instrução mais. Eu acho que isso podia ficar claro na legislação. Cecília, a preocupação na reunião passada não era quanto ao conteúdo da instrução técnica, e sim a citar na legislação que vai ter uma instância competente por apresentar uma instrução técnica que o interessado tem que seguir, exatamente o que você falou. Mas o que a gente queria era checar se na legislação estava ficando claro que deveria ser emitida essa instrução técnica. E aí ficou aquela discussão de se a instrução técnica
seria elaborada por uma comissão específica. Mas eu acho que não tem que ter. Aí que tá. Se a gente está adotando modelo, a gente vai entregar o modelo C, vamos supor, é o mais complexo, né? Vai ter um monte de coisa para apresentar, estudos. Ele já é a própria instrução técnica. O requerente vai ter que pegar aquele modelo C e cumprir aquilo tudo. Mas aí pode ser. Ele não vai receber junto aí não tem uma problema, instrução técnica. Aí não tem problema, pode ser. Aí não tem problema, pode ser. Então, mas ele não vai receber o modelo uma pode ser instrução... instrução técnica. Exatamente, o modelo é a instrução técnica. Pode eu acho ser, que isso tem que pode ficar ser. claro na legislação, entendeu? Para mim não ficou quando eu li. Ele não vai receber uma instrução técnica e um modelo a cumprir. É um modelo só que ele vai cumprir, que já é a própria instrução, né? Pode ser. Agora, isso, exatamente isso, Cecília. É isso que não estava escrito ainda, nem está escrito ainda. Eu acho que a gente pode melhorar, então, o texto. Definir quais são as instruções técnicas que caberão a cada modelo. E aí isso vai ficar preso no modelo lá. Essa é a própria instrução técnica, vai estar lá. Tá bom. Pode melhorar o texto disso, então, o que a gente tem nos modelos são só a definição, né? Só o conceito. Sim. A gente não está ali dito o que ele tem que fazer, por onde ele tem que passar para atender aquele conceito. Tá bom. Ô, Silvio, só uma coisa que eu queria levantar aqui, que eu acho que para mim é de vital importância, é a questão da Gama Filho. A questão da Gama Filho é uma questão, eu acho, como diria Tom Jobim, o Brasil não é para principiante. Eu acho que o Rio de Janeiro também não é para amador. O Rio de Janeiro não é para amador. A questão da Gama Filho é uma questão importante que deve ser avaliada nessa questão de Rio. Quando a Gama Filho foi construída nos anos 70, um absurdo urbanístico danado, né? Porém, nos anos 70 não tinha legislação que valesse a pena, mas vamos retomar o problema ali de novo, fazer com que a Padre Manuel da Nobre fique diariamente, o dia todo engarrafado. Mas isso tem um outro problema. A população acha que é bom. Então, isso é um lance interessante de ser avaliado. Quer dizer, o estudo de impacto de vizinhança na questão da Gama Filho vai levar em consideração a opinião da população que acha interessante que aquilo ali fique engarrafado o dia todo, que não tem problema. O Silvio, só para acrescentar ainda em relação à questão que a Cecília estava colocando, e é mais uma dúvida do que uma afirmação. Eu concordo com o que vocês colocaram em relação aos modelos e à instrução técnica, né? Os modelos, eles praticamente são isso, né? Mas, e aí resgatando um pouco aquela questão da cumulatividade. Da experiência que eu tive lá em Niterói, quando eram exigidos os estudos de impacto de vizinhança, lá não tinha não me lembro exatamente se tinha um modelo de formulário, mas a instrução técnica era emitida pela Comissão de Análise de Edificações, que é mais ou menos o mesmo tipo de comportamento que São Paulo tem, que tem uma Comissão de Análise de Edificações, que também é responsável pela análise dos EIVs. Então, essa instrução técnica, para além de você ter um modelo a seguir, a instrução técnica ela já considera, né, a contextualização daquele empreendimento. Então, acho que questões como a da cumulatividade, quando você vê que assim, dois empreendimentos semelhantes, mas que vão ser implantados em locais diferentes, eles podem exigir da instrução técnica uma especificidade que talvez não esteja contemplada no modelo. Então, assim, essa é a minha dúvida, de que forma a gente colocaria que essa comissão, ela para além do que está exigido no modelo, ela poderá fazer exigências complementares para subsidiar o estudo, né? Aspectos que deverão ser considerados no estudo. Essa que é a minha dúvida, Cecília. Mas, Valverde, eu acho que essa dúvida é uma dúvida de todo mundo, né? Eu acho que ela é uma dúvida genérica. Ela pode acontecer por diversos motivos. A cumulatividade é um deles. Mas pode ser que um outro motivo que a gente não esteja prevendo aqui agora seja motivo de uma exigência que não esteja contemplada na instrução técnica lá daquele modelo. É algo a mais do que aquilo. Então, o que a gente deve deixar claro, e aí não só para um determinado modelo, mas para todos, talvez, é que sempre haverá a possibilidade da comissão técnica adicionar o que ela quiser adicionar para
resolver aquele EIV, enfim, tornar eficaz a história toda, enfim, né? É isso, né? Assim como também ela pode chamar participantes de outros que não estejam ali naquela comissão mesmo, né? Assim, da mesma forma, né? Eu acho que o tratamento tem que ser semelhante. Perfeito, é isso. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Queria só lembrar também, respondendo também, voltando à pergunta do Valverde do início, a LMS, o próprio LICIM, né, que é o licenciamento do urbanismo, a própria Lei da Liberdade Econômica, que tem procedimentos simplificados, eu acho que a gente tem que estudar isso também no grupo, qual seria a relação disso com os relatórios de impacto de vizinhança, né? Porque são procedimentos mais... A LMS ainda tem uma análise técnica, assim, embora não tenha vistoria, mas são procedimentos mais expeditos mesmo, porque tem que ser, eles não têm, são atividades que não têm impacto ambiental significativo. Mas aí, como seria a tramitação disso, né, junto com o waiver-rive? Porque eu entendo que a gente não pode barrar uma licença ambiental por um impacto de vizinhança, entendeu? Não podemos fazer isso. A prefeitura pode impedir o empreendimento por conta do impacto de vizinhança. O licenciamento ambiental, não. Eu acho que isso tem que ser melhor analisado, tem que ser discutido nesse grupo também. Perfeito. Sim, Cecília. Compatibilizar essas possibilidades de licenciamentos paralelos ao waiver-rive, né? A gente vai ter que chegar à conclusão do que cabe e do que não cabe. O licenciamento ambiental, por si só, não autoriza o funcionamento de nada, né? Ele é só um licenciamento ambiental. Então, a gente tem que deixar claro isso. Quem autoriza o funcionamento, quem autoriza a construção, enfim, né? Essa licença que pode ser barrada pelo waiver-rive. Mas isso tem que ficar claro. Até porque a gente, seguindo a legislação estadual, o decreto do INEA de 2019, que é o que a gente segue, né, o decreto de licenciamento estadual, ele prega que a licença ambiental ela é independente das demais. Ela pode ser emitida. Se o empreendimento vai existir ou não, vai depender das demais licenças do município. Mas a gente tem que olhar no licenciamento ambiental apenas os aspectos ambientais, entendeu? Então, ela pode ter um baixíssimo impacto ambiental e a gente não vai deixar de dar a licença, mesmo que o waiver-rive dela seja insatisfatório, né? Vai ter que ser uma negativa da prefeitura por outros motivos, não o ambiental. Silvio, talvez, em função do que foi colocado agora no final, nos encaminhamentos da reunião, possa fazer assim uma espécie de distribuição de tarefas, né? Eu acho que essa questão que a Cecília colocou agora, de verificar esses aspectos do licenciamento ambiental simplificado, etc., etc., né? A melhor pessoa para fazer essa análise é ela e a equipe dela. Você já tinha colocado em relação a FANRIO e o SEND e eu, analisarmos a cartilha do Ministério para saber se os aspectos estão contemplados. A gente pode ficar com essa tarefa. E na minuta que a Mariana criou e que a gente colocou vários comentários, eu vi que hoje já está com muitos mais comentários, então talvez a partir deles vocês possam até consolidar, né, a minuta naquilo que é de consenso e compartilhar novamente com a gente, né? Porque aí já antes da próxima reunião a gente já vai ter esse material mais avançado, né, incorporando essas discussões. E o Ricardo ele ficou com aquela questão referente aos polos geradores de tráfego para consolidar, para resgatar a discussão. Achei ótima a sugestão da Mariana de trazer para dentro do capítulo, seção do EIV, essa questão dos polos geradores de tráfego. Acho que são duas análises que são correlatas, né? Então, não sei, eu acho que talvez nos encaminhamentos vocês possam dar essas sugestões de distribuição, digamos assim, de demandas para a próxima reunião. O que vocês acham? Valverde, eu só acho assim que essa análise, você falou hoje da portaria, né, que saiu com formulários, mas a chave da LMS é a resolução que já existe há muito tempo, mas que foi publicada uma nova versão na semana passada. E ela tem um anexo que tem 60 atividades passíveis de LMS, que eu acho que essa eu posso botar no grupo, e ela devia ser esse anexo devia ser visto por todo mundo, porque tem atividades que não vão ter impacto de vizinhança. Eu acho que tem que definir dessas se tem atividades
que vocês consideram que tem impacto de vizinhança, Tá, e que a gente como vai ser discorda, né? o tratamento a isso. Eu vou colocar, assim que acabar a reunião, eu coloco essa resolução no grupo. Perfeito. Mas tem a lei da liberdade econômica também, que não é da nossa alçada, né? E também acho que tem que ser discutida as outras atividades que estão nessa lei. Cecília, eu só te pediria uma coisa só. Legal essa história da relação de atividades, né, para a gente poder ver o que cabe ou não o IVE, independente do licenciamento ambiental, mas eu queria que você destacasse aonde da legislação ambiental está escrito que a licença ambiental se refere só aos aspectos ambientais. Tá, o decreto está, inclusive, permite... no... Não, está ótimo, decreto... mas só destacar assim, essa frase, porque isso acontece também com o patrimônio, por exemplo, artístico e cultural. Quando eles analisam, eles dizem que o projeto está aprovado apenas para efeito da proteção do patrimônio cultural. Então, a gente tem que chamar a atenção para isso. E ressaltar que a aprovação desses diversos órgãos, né, não é o licenciamento da obra ou da instalação comercial que fica condicionada à aprovação do REVIV. Então, não, a gente mas precisa ter isso um padrão. Eu tenho o decreto, esse atual de 2019, eu posso mandar para vocês um e-mail com um artigo, tá? Mas, independente disso, já temos esse entendimento desde o começo do licenciamento, desde a FEMA, que a gente já bota em todas as condicionantes de licença, que a licença é restrita aos aspectos ambientais, não eximindo da apresentação das demais. Isso foi consolidado, esse entendimento, nesse decreto de 2019, mas sempre existiu. Isso, tem que ser, né? O órgão ambiental tem que olhar os aspectos ambientais. Tudo isso que está esparso em informações particulares de cada secretaria ou de cada órgão. A gente vai ter que chamar tudo isso para um artigo único dizendo que, embora obtenham aprovações de órgãos diferentes, enfim, né? Nada daquilo permite o licenciamento da construção, o início da atividade, sem que o WAVE-RIV esteja aprovado. Posso ler rapidinho para vocês esse texto? Pode. É o artigo 33 do Decreto Estadual 46.890. Ele diz assim: o licenciamento ambiental independe de comprovação de dominialidade da área do empreendimento ou atividade a ser licenciado, da certidão expedida pelo município atestando a conformidade do empreendimento ou atividade à legislação municipal de uso do solo. Isso a gente tem pedido, mesmo depois de sair o decreto, a gente continua pedindo alvará, tá? Mas o decreto estadual diz isso. Assim como licenças, autorizações, certidões, certificados, outorgas ou atos de consentimento dos demais órgãos em qualquer nível de governo, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 34, que é dos órgãos de oitiva, tipo assim, de unidade de conservação, né? Quando você está na zona de amortecimento de uma unidade de conservação, aí tem que ter a oitiva do órgão. Fora isso, a licença ambiental é independente de tudo. E aí vem um parágrafo dizendo, nesse artigo 33, que o disposto no artigo não desobriga o empreendedor do atendimento à legislação federal, estadual e municipal, bem como de possuir os atos necessários de consentimento para o exercício da atividade. Então, ele é bem claro quanto a isso, né? Isso, está ótimo. Só que a gente vai ter que pegar tudo referente a todos os órgãos para reunir isso e botar numa redação única, imagino, tá? Porque, assim, por mais que a gente saiba que isso esteja escrito, o que eu mais ouvi aqui quando eu trabalhei no licenciamento era as pessoas acharem que estava legalizado porque pagava IPTU. Você entende? Até dizer para a pessoa que, olha só, IPTU é só uma parte de legalização, a legalização fiscal, não é a legalização edilícia, aquilo demorava um bocado de tempo. Então, assim, a gente já pode começar explicando isso para as pessoas no texto do WAVE-RIV, para deixar bem claro isso. Né? Porque uma das questões que a gente tem que fazer, e tem obrigação, é dar publicidade dessa história toda, né? E tornar essa informação acessível à população. Então, quanto mais a gente puder esclarecer, ao invés de ficar dependendo de legislações particulares, de secretarias particulares, se a gente puder botar aqui, melhor. E eu acho que é fundamental para os órgãos licenciadores também, né? Porque se o órgão está licenciando do ponto de vista ambiental, ele não pode não dar licença por um outro motivo, né? Eu acho que tem que ficar claro. Tem que ter uma tramitação de modo que, claro, aonde esse empreendimento vai ser negado. Distribuir as responsabilidades, né? É importante para todos isso.
Mas eu vou mandar para vocês por e-mail, então, esse artigo completo, e o decreto já está também na pasta de trabalho. Tá bom. E aquelas atividades também que você falou? As atividades é uma resolução que eu vou colocar, que é a resolução SMDs, deixa eu ver o número dela aqui, SMDs número 5, que foi de 8 de março de 2022. Ótimo. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, a gente fica assim com esses repasses de trabalho que o Valverde alinhou aqui, né? Cada um fazendo a sua parte e preparando para a próxima reunião. Eu só esqueci quais são os meus trabalhos. Como é que foi a distribuição? Você vai ajudar a Mariana e a minha a acertar o texto. Né? Tá. Silvio, quanto à reunião do dia 25, eu chequei aqui que a audiência pública vai ser de manhã. Então, não sei se haveria possibilidade de a gente se reunir à tarde, na segunda-feira 25. Bom, eu acho que aí tem que ver com todo mundo que participa, como é que a gente faz isso. Tá, então fica com isso aí no radar e depois vocês falam para a gente. Porque eu acho que essa audiência do dia 25, imagina que o Marcão, a Regina vão querer participar, né? Exato. E a gente deve chamar esse MPU também, porque essa questão da alienação dos imóveis públicos, né, ela tem que passar também pelas diretrizes do planejamento, né? Quais são as áreas públicas que são prioritárias para o planejamento urbano da cidade, né? Então... Eu vou anotar aqui, Valverde, para falar com a Mariana, para passar um e-mail para todo mundo, sugerindo a passagem da reunião de manhã para a tarde. E as pessoas confirmam, enfim, ver se todo mundo pode, tá bom? Certo. Tá ok. Beleza. Ótima reunião. Então tá ótimo, gente. Bom dia para vocês aí, bom trabalho aí, viu? Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Bom dia.